Vamos falar de culpa. Essa palavra tão difícil, né? Pesada, dura. Só da gente falar já dá um aperto no coração. Eu tinha uma professora de meditação que dizia o seguinte: substituam o entendimento, o paradigma, o viés da culpa pelo paradigma da responsabilidade. Quando vocês perceberem que se equivocaram, que erraram, que foram injustos, que falaram de uma forma que não era legal, sintam-se responsáveis por isso, mas não culpados. E ela dizia isso porque realmente são dois caminhos completamente diferentes. Quando a gente se sente culpado, a gente merece castigo, a gente merece punição. A gente tem que cumprir uma sentença e a gente fica esperando, né, esse juiz da vida chegar para a gente pagar. Quando a gente se sente responsável por alguma coisa que a gente fez, isso faz com que eu reconheça o meu poder. Eu me sinto responsável por tudo que eu penso, por tudo que eu sinto e por tudo que eu faço. As coisas boas e as menos boas. Eu tenho poder. Eu tenho poder, inclusive, de transformar o que eu quero mudar. Isso me mantém em movimento. A culpa me tira do movimento. Compreendem que são energias completamente diferentes? Quando eu falo de energia, eu não estou falando de purpurina, uma coisa assim meio mamaueba, bicho grilo. Não! A energia é a resultante de uma forma de pensar e sentir. Quando eu penso e sinto culpa, isso tem uma vibração. Quando eu penso e sinto eu sou responsável, isso tem uma vibração completamente diferente. E a todo tempo a gente pode escolher. Porque a gente vai errar. Porque a gente erra. Porque o erro faz parte da nossa existência aqui. Somos imperfeitos, tentando fazer o nosso melhor dentro das possibilidades que a gente tem. A grande maioria das pessoas que eu conheço são pessoas boas, que têm um compromisso genuíno, verdadeiro de se transformar e de serem melhores e que sofrem quando percebem que, enfim, se comportaram de uma forma não muito legal. Vocês podem estar falando, Ana, você está minimizando. Tudo bem, eu acho que esse entendimento de responsabilidade e culpa até cabe quando é uma coisa simples. Mas existem coisas que a gente faz, existem coisas que o outro faz que são muito graves. E a culpa cabe. Não cabe. Não cabe. A responsabilidade cabe. Você você somos responsáveis. Mas a forma da gente lidar com equívoco é completamente diferente, porque no final das contas, para que a gente erra? Porque a gente não sabe. E quando a gente enxerga essa nossa dificuldade, ela só serve para alguma coisa. Não para a gente se chicotear, se massacrar e se punir, mas sim compreender e tentar fazer de uma outra forma. O erro é um processo de evolução que muitas vezes magoa o outro fortemente. E também a gente, né? Eu não sei vocês, mas quando eu saio da casinha, cara, dói mais em mim. Quer dizer, eu não sei, eu não posso saber da dor do outro, mas dói tanto em mim. E aí a minha vontade é, meu Deus, eu preciso transformar. Uma outra coisa que acontece quando a gente tá com o capuz da culpa é que a nossa forma de enxergar, ela fica totalmente embaçada. Eu tenho uma aluna que ontem chegou se chicoteando, porque tinha perdido a paciência com um filho de 4 anos, um pitoquinho de 4 anos. E ela chorava de soluçar e dizia: Ana, eu sou uma mãe péssima. Eu trabalho 10 horas por dia. Muitas vezes trabalho final de semana. Meu filho, eu chego em casa, meu filho quer brincar e eu grito com ele. Ela tinha gritado. E ela estava se mortificando, né? Porque ama o filho e viu que realmente usou de uma forma. Ela poderia ter feito diferente. Faltou ali talvez um pouco de paciência, um pouco de jeito, né? Foi o melhor que ela pôde fazer. Mas na fala que ela compartilhava comigo, carregada de culpa, ela tinha isolado todas as variáveis que fazem parte do nosso comportamento e colocado todos os holofotes nela.
Ela tinha tirado do contexto o cansaço. Ela estava quase há 4 dias dormindo muito pouco. Ela tinha tirado do contexto que ela estava com um parceiro que estava dando naquele momento pouco suporte para ela. E ela tinha tirado do contexto a birra do filhote que fez. Ela chegou e ele começou a chorar fazendo birra e ela explodiu. Quando a gente tem culpa, é isso que acontece. Todo o ônus está aqui em mim. Ah, mas justifica? Esse comportamento justifica o fato dela estar cansada, o fato do menino ter feito birra, justifica ela ter gritado? Não justifica. Não justifica. Não. Mas a gente compreende. A culpa faz com que a gente fique com a nossa visão enviesada. A gente só enxerga as nossas limitações, os nossos defeitos e tira da grande picture tudo que a gente tem de bom. Porque no final é isso que a gente é, né? Um grande mosaico de coisas boas e menos boas. Uma outra coisa que acontece com a culpa é que a gente está sempre devendo. Quando a gente se coloca nesse lugar, ok, errei, eu sou culpada, a minha balança das relações ficam desequilibradas. E por estarem desequilibradas, a gente tem a tendência de repetir o erro. Olha só. Imagina se ela continuasse se sentindo culpada. Passasse 2, 3 dias, né? E ela com aquela informação de que eu sou uma mãe ruim. Ela teria mais dificuldade de voltar a ser a mãe equilibrada que ela é, que precisa dar limite, que precisa ser firme, que abraça. Com o sentimento de que ela estava devendo alguma coisa ao filhote, ela teria mais dificuldade de voltar ao equilíbrio. Compreende? Eu tinha uma aluna que voltava com o namorado. Algumas vezes. Eles brigavam, às vezes era ele, às vezes era ela, o estopim, se bem que nunca é assim, né? É sempre 50-50. E depois de um tempo ela voltava. E ela em meditação percebeu que esse processo de voltar tinha muito menos a ver com amor, com uma vontade genuína de continuar naquele relacionamento, mas sim com culpa. Num determinado momento, o botão da culpa ligava e ela dizia, nossa, eu gritei, eu perdi a paciência, eu fui ciumenta, eu fui intolerante, eu preciso ir lá consertar, eu tô devendo alguma coisa. Então, essa conversa aqui nossa não é pra gente minimizar as nossas dificuldades, tipo, foi mal, valeu, desculpa aí, todo mundo erra. Não, longe disso. Mas é para a gente perceber as nossas limitações como uma oportunidade de aprendizado, de movimento, de transformação. E olhar para as nossas limitações do outro, porque quanto mais a gente é crítica e culpado, e se culpa, mais a gente faz isso com o outro, né? Micro e macrocosmo, espelhos. Menos gentileza a gente tem na nossa vida. E a gente não quer isso, né? A gente quer uma vida cada vez mais cheia de harmonia, de paz, de amabilidade, de conforto. Então é isso. Vamos começar a colar mais com essa ideia da responsabilidade e menos com essa ideia da culpa que nos faz tão mal.